Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos e profissionais de saúde de Alphaville. Bom, hoje nós estamos aqui com a Mônica Okamoto, que vocês já conhecem. A gente vai responder dúvidas sobre cirurgia plástica na fase de adolescência e a Mônica atende em São Paulo e em Alphaville. Seja muito bem-vinda, doutora Mônica Obrigada mais Okamoto. uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com vocês. Bom, a doutora Mônica tem título de especialista em cirurgia plástica, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da AMB, a Associação Médica Brasileira, e atua na cirurgia plástica há 25 anos. Bom, esse episódio foi concebido considerando que a segurança e o bem-estar dos adolescentes devem ser as principais prioridades ao discutirmos sobre cirurgias plásticas nessa faixa etária. É importante abordar esse tema com sensibilidade e considerar os riscos, benefícios e aspectos éticos envolvidos. Vamos começar? Vamos começar. Mônica, qual é a idade mínima recomendada para que um adolescente considere realizar uma cirurgia plástica? Na verdade, não existe uma idade mínima. Até 12 anos não pode, depois pode. Vai depender da cirurgia. Por exemplo, uma criança que sofre bullying na escola porque tem orelha de abano, tal, a gente não vai segurar essa criança até ela ficar mais velha para a gente operar e resolver isso. Porque senão vai ser ruim, vai ser prejudicial para ela. Já por outro lado, né, uma pessoa, um adolescente que quer operar o nariz, enquanto ele não tá, né, não terminou o seu crescimento ósseo, tudo, não justifica a gente fazer uma cirurgia de nariz, principalmente se essa cirurgia envolver uma fratura, por exemplo. Então, assim, é melhor esperar, né, porque aí a gente faz, né, com uma assertividade maior, né? Então, essa coisa, a criança não vai crescer e vai mudar o aspecto, né? Então, não tem uma idade mínima. E essa questão da rinoplastia seria o quê? 18 anos, 20, 21, mais ou menos, só para ter uma ideia. Mais ou menos, enfim, mas já tem pacientes que são operados a partir de 17, depende, né? Ótimo. Hoje eles crescem muito rápido. Nem me fale. Eu com 12 anos brincava de boneca. Será que as crianças, os pré-adolescentes de 12 anos brincam de bonecas? Acho que não mais. Olha, eu Quase. tenho uma em casa, ela tem as bonecas lá, mas eu não vejo elas saírem da prateleira, não. Entendi, pronto, já está respondido. Ai, meu Deus. Mônica, quais são os critérios que os cirurgiões plásticos consideram ao avaliar um adolescente para esse tipo de procedimento? A gente avalia principalmente assim, se a queixa é viável, né? Então, assim, se aquilo é plausível, se aquilo é sensato. Digamos assim, vindo do adolescente, a gente vê se isso é vindo do adolescente ou se isso é vindo dos pais, né, do adolescente. Eu já peguei menina nova, de 14 anos, com a mãe trazendo, porque tinha que botar peito, porque onde já se viu. Então, assim, né, são coisas que a gente vê. Mas a gente vê a sensatez, né? Basicamente isso e, obviamente, a condição clínica em sendo sensato, em sendo plausível, em sendo resolutivo, né, em sendo benéfico. Aí sim, aí a gente vai para partir para todas as outras coisas normais, o pré-operatório, exames, conversas, tudo isso. A importância do médico, né, da escolha do médico numa situação como essa, né, com esse exemplo que você deu. É verdade. É muito profundo isso, né? Mônica, quais são as principais razões pelas quais os adolescentes procuram cirurgias plásticas? Olha, a adolescência não é uma fase Hum. fácil, né? A minha tá entrando e eu já tive vários spoilers de várias amigas, né, que são mães de adolescente. É uma fase bem difícil, é uma fase de ebulição hormonal, é uma fase que eles estão, né, achando as suas turmas, as suas tribos, assim, digamos, e eles querem pertencer, né? Eles querem fazer parte, não querem se sentir excluídos. Então, tudo isso, né, leva a querer fazer uma cirurgia plástica, né, sendo sensato ou não. Então, eles vêm perguntar, eles vêm querer saber. Perfeito.
E como a influência da mídia e das redes sociais afeta as decisões dos adolescentes nesse sentido? Olha, é aquela coisa, né, então vê ali aquela coisa de padrão de beleza, aquela, né, que a gente tenta desconstruir, fala: "Não, você é bonita do jeito que você é bonito como você é", assim, não funciona muito, né. Em alguns países, né, eu não me lembro se na França, não vou saber dizer para você certinho, mas já existem resoluções que quando você manipula a foto, Hum. você tem que escrever embaixo que a foto foi manipulada. Nossa, que bonito isso, E né. eles Que coisa estavam bacana, exatamente, isso né. daqui alguém estava discutindo, assistiu uma live, eu não me lembro, que eles estavam querendo ir trazer isso aqui para cá. Eu não sei se vai virar, né, mas a gente sabe que a perna de todas as adolescentes não é lisinha, às vezes tem uma celulite, tem uma estria, gente, isso é normal, né. Então, a gente precisa estar atento a isso. É, isso é um problema sério, né. Uhum. Quais são os procedimentos mais comuns solicitados por eles? É, os procedimentos mais comuns e que a gente, avalia e tem feito mais são cirurgia de mama, né, tanto aquelas meninas que não têm absolutamente nada e a gente já viu que chegou numa fase que as mamas não vão se desenvolver Hum. sozinhas, ou o contrário, tem mamas muito enormes e aí tem vergonha, aí anda Oh, encolhida, meu Deus. tudo, e a gente faz a cirurgia de redução, né, e cirurgia de orelha de abano, né, são as principais, eu acho que são as 3 primeiras que chegam para mim, pelo menos, né, pode ser que outros colegas tenham uma casuística Com diferente de outra certeza, coisa, é. é. Quais são os riscos e complicações associados a esses procedimentos em uma faixa etária mais jovem? Olha, a questão de risco clínico, essas coisas é igual. Inclusive, para eles é até melhor, porque eles dificilmente vão ter problema de saúde, hipertensão, diabetes, tal. Isso aí é mais para paciente mais É velho. mesmo. Mas, por outro lado, o que que acontece? A gente tem que pegar muito no pé com relação a pós-operatório, porque tá tudo ótimo, eles não seguem orientação, tudo tem que ficar em cima, né? Principalmente os menores, né? Então, tem que operou orelha de abano, tem que pôr a faixinha, tem que usar para dormir e tal, e aquilo dói, aquilo é incômodo. Oh, meu Então, eu Deus. não sei se, né? Principalmente, orelha de abano é uma cirurgia que eu falo, ó, são eles que têm que pedir. Né, Ah, não adianta tá. a gente querer falar: "Ah, vai sofrer bullying, vai e tal", não. Eles têm que pedir, porque eles têm que colaborar depois. Ah, importante esse Uhum. detalhe. Aham. Olha, muito importante esse detalhe. Mônica, de que forma a maturidade emocional e a psicológica dos adolescentes é avaliada antes de se realizar uma cirurgia plástica? Aqui a gente pode dar um gancho para uma outra pergunta. Quais são os cuidados necessários para garantir que o adolescente esteja mentalmente preparado para o procedimento? É, mais ou menos um combo daquilo que a gente já comentou, né, Hum, tem que ver, né, você conversando, você tem uma noção ali, naquele pedaço pelo menos, naquele tempo, da maturidade, se a queixa é viável, se a queixa é plausível, né, por exemplo: "Ah, eu tenho uma orelha de abano", você sabe que sim, se você corrigir aquela orelha de abano, você vai resolver um problema. Agora, eu tenho uma bolinha, uma lipinha, alguma coisa assim, numa menina novinha, hum. gente, é uma coisa pra gente pensar, Ah, que né, às legal. vezes é desnecessário. Entendi. Eh, Qual é o papel dos pais ou responsáveis legais na decisão de um adolescente de fazer uma cirurgia plástica? Em que medida a orientação dos pais é levada em consideração durante esse processo? É, os pais, né, eles são parceiros, o que a gente vê, assim, hã, normalmente, inclusive são os pais que levam, né, porque eles não vão sozinhos em consulta, né, então a gente vê que tem adolescente que pediu, pediu, pediu e o pai traz lá e a mãe traz lá e fala assim: "Fala pra ela doutora que não precisa, tal e não sei o quê". E o contrário também existe, né, que nem eu falei, a mãe queria que a menina colocasse A silicone, aí eu mãe pedi pra queria, ela né? sair um pouquinho, eu falei pra ela: "Você quer colocar silicone?". Ela falou: "Ai, não sei". Aí eu falei: "Ah, então não acho que vale a pena, tão jovem, tudo, deixa isso te incomodar". Mesmo porque, em especial falando de prótese de silicone, a gente sabe que precisa de tempo em tempo ter uma troca.
Então, quanto mais cedo essa adolescente coloca uma prótese de mama, mais vezes ela vai ter que trocar. Então, Verdade. se ela já tem uma mama e que ela não está incomodada com aquilo, não tem necessidade, né? Mas, assim, para fazer uma cirurgia plástica em um menor, obviamente, a gente precisa de autorização dos Hum, pais, eles têm que estar de acordo, têm que assinar documentação, eles são responsáveis, né? Eles são corresponsáveis perfeito, junto com a gente, então tem que ser uma decisão extremamente bem acertada. perfeito. É, eles estão em boas mãos. Mônica, de que forma a cirurgia plástica pode impactar a autoestima e a saúde mental dos adolescentes? E aqui vamos fazer um gancho numa outra pergunta, se existem estudos ou pesquisas que abordem os efeitos psicológicos desse tipo de intervenção? Olha, Andréa, eu acredito que sim, né? Que devem sim haver pesquisas tal, mas eu prefiro te responder com um exemplo de coisas que eu vejo no consultório, que eu acho que já vai te dar uma boa de uma resposta. Eu tenho, né? Eu vou dar o exemplo de um paciente que ele chegou lá no consultório com o pai e com a mãe, e ele tinha ginecomastia. Ele tinha um sobrepeso e ele tinha uma mama já quase feminina. Hum, E eu olhei e falei, não, realmente ele tem indicação de fazer uma cirurgia. Mas o que que eu fiz? Eu falei, não, como ele está numa fase de adolescente, ele tinha 13 para 14 anos, então era uma fase bem precoce. A gente percebia o impacto psicológico disso, né? Ele não tirava a blusa, ele não jogava futebol, ele não queria ir para natação, nem nada. Mas eu falei, vamos fazer o seguinte: você vai passar com uma endócrino primeiro, para avaliar todo o seu perfil hormonal, para ver se isso vai ficar estagnado, se isso vai melhorar, se isso vai piorar. E a endócrino foi sensacional. Ela falou: não, vamos perder peso, vamos ficar, né, pronto para a cirurgia. E aí ela cuidou dele, aí melhorou, dieta melhorou. que Bom, legal. moral da história, ele perdeu 35 quilos. Nossa, que E bacana, voltou que bem case. depois, exatamente. Aí a gente fez a cirurgia ficou muito mais Que tranquila de ser legal, feita, e aí realmente impactou ele de verdade, porque ele ganhou um corpo inteiro e tirou a mama de menina que que ele tinha. legal. Então a mãe dele depois me mandou foto, olha isso. Entrou na academia, começou a malhar, ficou com um corpo super bonito e já estava namorando. Nossa, você Então, mudou a vida assim, dele. né, a mãe dele me manda toda vez, né? Olha, obrigada pelo que você fez por ele, enfim. E eu acho que isso é muito legal, né? Isso é um exemplo muito bom Você é vai disso. ser inesquecível na vida dele. É, não é? Pensa, É, né? ajudei, né? Então, Ajudou tive um muito. ponto, Que né, bacana, que nessa legal. virada. Que história Uhum, bacana, muito legal, um case de sucesso, né? é verdade. Muito legal. E eu fico feliz, né, de saber dessas histórias, porque isso, né, é isso que a gente busca, né? É muito Né, legal, não é é. só o prazer de cortar e dar um ponto e de deixar aquilo bonito, não. Aquilo dali, né? Você tá fazendo aquela cirurgia numa pessoa, É, no ser humano, um ser né? humano. E Uma depois, alma. tem toda uma vida, tem toda uma história por trás daquilo, É, né? e o ser humano é único, É né? verdade. Ai, muito lindo, adorei. Dá uma vontade de fazer um monte de cirurgias plásticas. Calma, 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 muita calma calma, nessa hora. calma. Aham. Mônica, como os profissionais de saúde e educadores podem educar os adolescentes sobre a importância do amor próprio e da aceitação de sua aparência, Uhum. no caso de não haver indicação para uma cirurgia plástica naquele momento? Então, é aquilo que a gente estava falando no começo, Uhum, né? Então, precisa ser trabalhado, as pessoas são diferentes, né? Tem estruturas físicas diferentes, então, uma é mais alta, outra é mais baixinha. Minha filha é baixinha, eu trabalho muito com ela. Olha, não é porque você não cresceu tanto que você é diferente, ou é melhor, ou é pior. Não, você é igual a todo mundo. Então, assim, precisa estimular isso, principalmente nessa época de mídia social, que vê que as fotos são manipuladas, que as meninas usam filtro, tudo isso, né? Então, uma tem o cabelo liso, outra tem o cabelo cacheado. Então, assim, eu acho que isso precisa bem ser frisado para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes se aceitarem e serem felizes, né? é Da forma que verdade. eles são, É, que né? é o que a gente quer, né? Exatamente. Teve até uma vez eu estava conversando, não sei com.
Eu não me lembro agora, mas assim, a gente estava falando assim, que uma pessoa feliz, né, é aquela que carrega um sorriso perfeito, né, um sorriso genuíno. É Não falando verdade. de dente, É, assim, não, falando de sorriso, não que o dente né, não seja importante, exatamente, mas né, falando de alma, né. é, Então, assim, é, isso é muito importante, né. O é. acolhimento, o papel dos pais é muito importante também, não ficar apontando, né, nesse gancho. Eu tenho pacientes que chegam lá e falam assim: "Olha, eu preciso emagrecer, eu preciso isso e aquilo, porque a minha mãe sempre ficou falando pra mim: 'Olha, você tá gorda, olha, você tá não sei o quê, Ah, olha'". Então, assim, mães, vamos vamos pegar mais leve, né, orientação nutricional, tudo isso é muito legal, mas, assim, ficar apontando não digo que todas façam, mas algumas, lógico. né, Não, mas algumas fazem sim. isso é muito importante ser abordado. Uhum, Então, eu tenho um case para te contar sobre isso. Quando eu era pequena, menina, uhum, eu me considerava muito baixinha e eu tinha complexo. Aí a minha mãe me levou no endocrinologista, né, no uhum. endócrino. Aí, eu lembro que na minha cabecinha, né, eu pensava assim, que eu ia sentar no nossa, eu fiquei super feliz, que eu ia sentar no consultório dele, eu ia falar para ele: "Olha, eu quero uns 10 centímetros a mais, põe aí". Juro pela minha mãe, que deve estar me ouvindo lá em cima. Você acredita, menina, eu fiquei tão decepcionada. E ele era super sério, sabe aquele cara pragmático, sério, Sei, sabe? Ele sei. meio que me colocou no chão, assim, sabe? Meu mundo caiu.com.br. Porque eu cheguei, eu cheguei. Aí ele falou assim: é o seguinte, o que a gente tem hoje disponível na minha época, né, de tratamento, nem sei o que que rola hoje. Você tem, pode tomar era um medicamento mesmo, eu cheguei a tomar uma época, e praticando tênis, né, que o tênis alonga, tal, né, na Uhum. concepção dele lá, né, fazia parte do tratamento, eu tinha que fazer isso. Você vai chegar a conseguir, né, de 2 a 3 centímetros a mais, que é uma coisa legal, né. Só que quando ele falou isso, eu saí do consultório chorando, não chorei na frente dele, né, mas para minha mãe, assim, fiquei, assim, muito chateada. Nossa, foi um trauma na minha vida, esse endócrino foi um trauma na minha vida. Eu lembro dele na minha frente até hoje, Olha você só. acredita? Estava certo, né. Mas enfim, eh, tudo bem, né, hoje em dia eu sou super bem Bem resolvida. resolvida, né, Até então. porque salto é para isso, né. Exatamente. Sapato de Imagina, salto se a é para gente isso. tivesse 1,85, 1,90, não ia ficar Não ia ficar interessante, de né. salto, ia ficar É. muito grande. Não é É verdade? verdade. É isso aí. Hoje eu sou bem resolvida com isso. Mônica, quais são as alternativas não cirúrgicas e em quais casos para os adolescentes que desejam melhorar sua aparência? Em falando de corpo, né, em falando de rosto, aí eu falo: "Vai conversar com a Boa, Flávia Flávia", Dor, pessoal. Um monte de gente já conhece a né. Flávia, né? Mas em falando de corpo, eu acho que, assim, exercício físico, atividade física, esporte e uma alimentação boa, né, ajuda, resolve bastante. Principalmente em gente que quer fazer lipo sem ter necessidade de fazer lipo. Isso vale para os grandes também. Não para as 60 a mais, né? Não necessariamente melhora, ajuda, mas eu acho que em muitos casos não resolve, né. Mas Alguns enfim, tudo ajuda, né. Sim, Atividade física é sempre. super importante para todo mundo. Agora as adolescentes, nossa, se elas soubessem, né, como é fácil, né, você tem aquele metabolismo, né, todo um contexto aí, né, de Exatamente, orgânico. tudo Ai, que funciona muito delícia. bem. Não, vamos fazer uma dieta e uma ginástica, tudo perde peso Como muito academia, fácil. É nossa, tranquilo. ganha massa É, magra, tudo é porque não é fácil. gostoso, né? É Mas melhor o imediatismo, né. é Deita lá, né, verdade. toma uma anestesia, né, Não, mas hoje tá tudo muito imediatista, Andréia. Você muito. vê, antes a gente tinha que, se a gente quisesse um bolo, a gente tinha que fazer a massa, fazer. Não, Hum, hoje a gente vai na padaria e compra não é? pronto, Aqui na né? esquina, é mais Não, nem vai prático, na né. padaria, a gente pede no Nossa, é Rappi, pede no iFood mesmo, e é o chega, iFood. né? O Só iFood tem o não tá o trabalho. Rappi e o iFood não Não, patrocinam, tá, não o programa, patrocinam, mas não tá? tem problema, pode Então, falar. é só pediu, chegou o aplicativo, então assim, tá tudo muito rápido, Muito tá tudo muito rápido. fácil, né? É. Ninguém quer esperar nada, E a questão né? de pesquisas, né, eu acho que não sei se é a sua época, né,
se é da sua época, essa coisa de quando a gente precisava fazer pesquisas mesmo, para fazer trabalhos escolares, estudar, que você tinha a Barça, Enciclopédia. as Exatamente, eu enciclopédias, tinha a desculpa. Barça e meu pai comprava o livro do ano, lembra? Livro do ano? O Não, me livro do conte. ano era o livro que saía no meio do ano seguinte, com todas as atualizações do último ano Por que não estavam na Na enciclopédia. enciclopédia, porque ela era estanque. Olha, o livro do Exatamente. ano, bárbaro, eu não lembro Tinha uns 5 disso. livros do ano lá. Nossa, gente, que louco, como a vida era diferente, o mundo era Era diferente. diferente. É, Hoje aconteceu uma coisa aqui, a gente já tá sabendo do outro lado do mundo. não é? E pesquisas hoje em dia, né? Quanta gente não Uhum. faz copy-paste, né? Ao invés de fazer uma coisa mais abrangente, né? Para poder entregar um Exatamente. trabalho na faculdade, alguma Não, coisa copia assim, e cola, né? ou então compra, né? Faz assim, faço pesquisa escolar. Ah, Aí é. já vai lá. Não, e ChatGPT agora acabou, né? ChatGPT, exato. Desempregou esse ChatGPT é uma povo. maravilha, é uma maravilha, né. Agora essa questão do ChatGPT, não querendo fugir muito do nosso tema, Uhum, mas é bem sim. interessante, é essa questão de áudio, não sei se você chegou a ver. Sim, já estão reproduzindo a voz das Que pessoas, né? perigo, né. É difícil. É difícil, é difícil. Nossa, eu fiquei, assim, realmente com o cabelo em pé. Não, se manda um áudio para alguém com a sua voz e a pessoa não tá te vendo, Não é uma pessoa mal intencionada, então espero que assim, isso seja usado apenas para o para o bem. bem, porque é maravilhoso. Uhum, Inteligência artificial é uma coisa maravilhosa. Eu sou fã de tecnologia, adoro, né. Maravilhoso, né, mas é o que você sim, falou, né, infelizmente tem tem que ser pessoas que vão usado com usar com muita cautela. cautela. Exato. Exatamente. Mônica, que conselhos você daria aos adolescentes que estão considerando fazer uma cirurgia plástica? E quais são os aspectos mais importantes a serem levados em conta antes de se tomar uma decisão dessa magnitude? É, a gente tem que ver, né, o problema, a causa que trouxe, né, esse adolescente lá. É uma causa que a cirurgia plástica vai resolver? É um problema que vai ser resolvido pela cirurgia plástica? Ou ele está indo lá com outros problemas e que ele acha que a cirurgia plástica vai resolver aquilo que não vai resolver? Né? Então, tem coisas que são assim, a gente vê, é visível, né? Uma menina que não tem nada de mama e que a gente sabe que ali não vai ter um desenvolvimento mamário, chegou numa idade que não vai ter. Então, a gente sabe que sim, se a gente colocar uma prótese ali, né, vai melhorar a autoestima, ela Uhum. vai ficar mais feliz. Eu tenho vários depoimentos de pacientes nesse É sentido. legal isso, né? Né? Tem uma orelha de abano, né? Nossa, isso é Então, super o importante na menino orelha de não abano. corta o cabelo, só anda com aquele cabelinho de cuia que a gente É, chamava de aqui cuia. naquela. É. Então, assim, a gente sabe que vai melhorar, ok, corta o cabelo, vem mostrar pra gente o corte de cabelo, enfim. Então, sim, dá pra resolver, vai melhorar a vida, vai melhorar a autoestima, ok. Mas a gente tem que ir mais fundo, tem que ver qual é o motivo, né? É E a gente importante a tem que pensar a conversa na conversa consulta, né? A direitinho. Às sensibilidade. vezes é necessário um psicólogo, tal, para acompanhar esse adolescente, né? E se sim, depois, né, for resolvido que, né, foi entendido que vale a pena uma cirurgia plástica, aí sim. Aí é muito É, é compensador. muito, é muito cuidado, é bem compensador. Quando a gente vê a mudança, né, é bem legal. Eu É, operei a orelhinha de abano de uma menina. Ela era pequenininha, a mãe dela falou: "Não, eu tenho medo de ela sofrer bullying na escola, tal". Enfim, eu falei: "Deixa ela vir pedir". E ela veio pedir, não demorou muito não, ela que veio legal. pedir e depois ela me mandava foto de Ah. coque, né, prendendo o cabelo, fazendo um rabo de cavalo, né, foto de indo para o balé. Oh, meu Muito, Deus, muito muito, legal, muito né? legal, muito Uma gratificante. bênção, É. nossa. E orelha de abano é uma coisa muito importante, né? Essa questão do bullying nossa, é um problema, Sim, né? criança não tem filtro, né? Eles vão Uhum. lá, eles mexem mesmo, eles falam mesmo, né? E antes que cause Então, danos, né? Tendo a possibilidade de fazer a cirurgia é muito importante, uma cirurgia exato. muito importante, né? Acho que você deve ter muito nas férias, né? Escolares. Tem, eles operam nas férias. É, a maioria É, das vezes operam nas né? férias, sim, para não ir para a escola, já volta prontinho, né? É, um Mas é bonitinho. aquela coisa, que nem eu te falei, em orelha de abano especial, a criança tem que ir.
Ela tem que entender o que ela quer para ela saber passar pelo processo e depois ela ficar feliz com o resultado, É isso aí. Tem né? que E ter colaborar, e e colaborar no colaborar no pós-operatório. É porque pós-operatório. você fala, Isso. isso é muito importante, Uhum. né? Uma abordagem que eu nunca tinha ouvido em orelha de abano, né? Quando se conversa, é muito importante essa abordagem, né? Sim. Vamos fazer um bate-bola sobre glossário, com algumas palavras que são comumente usadas, né, no contexto de cirurgia plástica, para Vamos, você esclarecer para gente? claro. Vamos lá. Que é a abdominoplastia? Bom, abdominoplastia é a cirurgia que a gente tira a pele do abdômen, né? Se o abdômen, se o retalho ele for um pouquinho mais gordinho, vai pele, sai um pouquinho de gordura também. A gente reposiciona o umbigo e se tiver diástase dos retos abdominais, diástase é outra palavra, é a separação do músculo abdominal, então fica uma área ali desprotegida, uma área, né, que faz um abaulamento, que faz uma bola para frente, né? Então a gente corrige isso, o excesso de pele. Então a gente vai corrigir flacidez, principalmente após gestação ou após emagrecimento, né? Abdômen não é lipoaspiração. Então, assim, normalmente a gente junta as duas cirurgias para a gente dar um contorno de cintura. O abdômen é a retirada do excesso de pele e a correção da flacidez muscular. Tem muita gente que acha que a abdominoplastia tem a tal da lipoaspiração no meio, Não, né? às vezes a gente associa, mas são duas cirurgias diferentes. Perfeito. Blefaroplastia. Ai, que nome difícil de Difícil, falar, né? né? Estranho. Então, né? Tem que tentar falar assim, que nem um prato de trigo. Até eu. Eu adoro esse nome. Você já imagina Então, por quê? Agora você vai explicar. sim, é a cirurgia que ela retira, né? Basicamente, ela vai retirar o excesso de pele, a flacidez de pele das pálpebras. Vai tratar as bolsas de gordura e na pálpebra inferior retirar as bolsas de gordura também. E se existir aquela flacidez desta cartilagem aqui, né? Ai, isso é A gente horrível. corrige também. Nossa, Faz um importantíssimo. procedimento que chama cantopexia, que Que é legal. prender o cantinho do olho aqui no osso para ficar mais, para dar aquele olhar mais jovial. A cirurgia, a blefaroplastia não tira rugas, tá, gente? Então você faz, você acha que você vai corrigir isso aqui? Nossa, a blefaroplastia. Existem algumas abordagens, alguns médicos que tratam o músculo, tiram cirurgicamente, mas né, são casos e casos. Polêmico. Exato. Mas a cirurgia de pálpebra é isso. A blefaroplastia, ela tem a superior, ela tem a inferior, ela trata pele, bolsas de gordura, flacidez da cartilagem do tarso, que é essa aqui embaixo. E aí, se quiser tirar as ruguinhas, tem os procedimentos, né? Se for ruga de musculatura, tem a toxina botulínica, né? Nada melhor do que isso. Tranquilo. E se for ruguinha fina de pele, aí tem os procedimentos todos dermatológicos, laser, bioestimulador não, como chama? Hidratação cutânea injetável, legal. né? Tem vários. Flávia Dor? Flávia Dor. Pronto. Total. Flávia Dor. Ela está nos ouvindo aqui. Muito querida, muito querida. É a nossa dermato aqui, né? Sim. Que a Mônica atende no consultório da Flávia. Né? Sim, Muita gente já sim, sabe, sim. né? Aqui em Alphaville. Lipoaspiração. Lipoaspiração é a retirada de gordura, né? Onde ela está acumulada através de cânula. A gente faz um furinho, faz uma injeção de um líquido para ficar aquilo mais fácil de tirar e para sangrar menos, e a gente lipoaspira. Lipoaspiração, gente, é cirurgia de contorno, é cirurgia de definição, não é cirurgia de emagrecimento. Existe uma quantidade máxima segura de lipoaspiração preconizada, né? Pela Tem Sociedade um Brasileira. protocolo. Exatamente, para a gente não ter que fazer transfusão de sangue depois num paciente desse, ou evitar risco de trombose, tromboembolismo, enfim. Perfeito. Mas é isso, é a retirada de gordura através de cânula. Apenas gordura. Aí tem aquela coisa, o excesso de Apenas pele é gordura. outra coisa. Exatamente. Lipoaspiração não trata a flacidez, né?
Mamoplastia. Mamoplastia é a cirurgia da mama. Pode ser mamoplastia de aumento, colocação de prótese, pode ser mamoplastia redutora, diminuir a mama, ou pode ser um lifting de mama. A mama não precisa, né, mexer no tamanho, você só vai corrigir a flacidez. Legal. Né? Rinoplastia. Rinoplastia, cirurgia do nariz, né? Você vai ter a rinoplastia que você vai aumentar o nariz, tem a rinoplastia que você vai diminuir o nariz, só vai mexer no dorso, enfim, é a melhora do nariz. Em aspecto, e existe a rinoplastia que tem a estética e a funcional. Então, assim, a parte funcional, o cirurgião plástico também faz, mas geralmente é mais da roçada do otorrino. E aí, normalmente, que é o pra o otorrino pode entrar e o cirurgião plástico Sim, também. sim, é muito comum. É É muito legal. comum essa É legal, né? associação. Fazer um doisinho, já Sim, que um vai tem que melhorar a fazer, respiração, né? exatamente, vai Já. melhorar a respiração, Oh, coisa função, e a outra boa. vai melhorar a estética. É bom demais. Sim, Esse é o sim, melhor dos mundos, né? sim. Muito legal. Seroma. Seroma é o acúmulo de líquido em algum lugar que a gente operou, né? Geralmente teve um descolamento. Então, assim, você vai operar o abdômen, então tá aqui a camada da musculatura e tá aqui a camada da pele e gordura em cima. Então, a gente solta isso tudo pra gente trazer pra cá e tirar a flacidez. Então, nesse pedaço que ficou descolado, que desgrudou, então por isso que a gente usa cinta, aquela placa, malha Hum, compressiva, para ter olha. uma aderência maior desse, usa dreno, né, para ter uma aderência maior desse tecido para ele grudar de novo, né? E Olha a seroma, importância da cinta. o seroma ele pode acontecer nessas áreas descoladas, né? Olha, mesmo assim, mesmo com cinta, com. Mesmo com Mas cinta, aí pode vocês resolvem. acontecer. Normalmente se ele for pequenininho, ele reabsorve sozinho. Se ele Ah, for legal. grande, aí a gente tem que fazer punção. O dreno é justamente para isso, porque a gente sabe que junta líquido nos primeiros dias, Tá, né? Então, principalmente a abdominoplastia, é mais para controle para não fazer seroma, né? perfeito. Pode fazer em mama também, se for cirurgia, descolamentos grandes, né? Hum. Todas as áreas que são descoladas, né? Tem um descolamento grande, tem um Lifting risco. também. Lifting também. Lifting é mais Lifting difícil fazer facial. seroma, né? Porque o descolamento ele não é tão grande assim. Ah, Lifting tá. é mais hematoma, Ah, né? tá. É mais sangramento que a gente Ai, vê. menos Mas mal. não é impossível, né? Não é. É, cada caso é um caso, né? Exato. Fibrose. Fibrose são cicatrizes, na verdade, assim, são cicatrizes, digamos que elas estão ali de uma forma que a gente não gostaria. Mas se a gente for traduzir como a gente usa fibrose se usa mais em pós-operatório de lipoaspiração. Então, assim, toda vez que você lipoaspira, toda vez que você machuca um tecido, ele cicatriza. Então, ele cicatriza e, assim, por isso que é tão importante a drenagem linfática, a cinta, o acompanhamento pós-operatório da lipo, para você orientar a cicatrização do tecido. Se você não faz esse pós-operatório, ou se a lipoaspiração também realmente ela não foi, né, Bem muito bem feita. executada, exatamente, pode ter áreas de fibrose, que são tecidos de cicatriz, né, que grudam a pele lá no tecido mais profundo e aí E ficam fica com aquela aquelas cicatriz irregularidades. maior, né? Exatamente. E mesmo Isso, não. isso em falando de lipo, mas tem fibrose cicatricial, né? Em todas as cicatrizes, em qualquer lugar que você machucou e que fez uma cicatriz, você pode ter uma fibrose. Mesmo não tendo a tendência, né? Que falam que tem gente que tem tendência mesmo, né? Aí é Fibrose. queloide, Ah, né? é Assim, queloide, tem queloide, tendência à tá. cicatrização hipertrófica. É Legal. um tipo de fibrose também, mas Entendi. mas Legal. o queloide, ele é uma cicatriz, né, que normalmente ali o tecido tem que cicatrizar e o organismo geralmente ele tem um start e um stop, né, para ser bem genérica aqui. Então ele tem o start da cicatrização e ele não tem o stop. Tá, Então ele continua olha. cicatrizando, cicatrizando, Ah, cicatrizando, entendi, excesso de cicatrizando, e aí você faz cicatrização. um tumor de cicatriz. Por isso que ele fica Por isso que grandão, fica né? E grande alto, e né? Fica alto. largo e alto, né? Em É. alguns casos é cirúrgico o tratamento, e Ah, aí tá. você faz alguns outros tratamentos para tentar evitar que o queloide cresça de novo. Legal. Esse é tendência. Esse é Não é tendência. todo mundo que tem. Quem não Sim. tem, não tem, né? E nem são em todos os lugares no corpo, né? Tem gente que vem para eu dar uma olhada que tem um furo na orelha aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Fez um queloide aqui e na outra orelha também toda furada, em todos os outros furos não tem. Olha. Então, assim, também não é uma coisa que, eu tenho tendência, eu vou ter queloide. Ah, tá. Não, pode ser que sim, pode ser que não. Olha, legal. Abscesso.
Abscesso é uma coleção, é um monte de, uma coleção de pus infeccionada, é uma infecção. Hum. É uma coleção de pus que tá ali num lugar, né? Uma espinha amarela é um mini abscesso, Ah, tá. né? Aquele, quando você mexe a unha e fica aquela coisa amarela que você espreme, É sai aquele isso. puzinho, e isso é um abscesso. Na unha a Hum. gente chama de paroníquia, mas é um abscesso, né? E você pode ter também em mama, né? Você pode ter, sabe aquele que cirurgião geral fala, apendicite supurada, né? Teve o apêndice ali, juntou pus, aí ficou Ah, tudo ali tá. juntinho, é um abscesso. E Abscesso de é dente, é uma raro, coleção de né? pus. Em cirurgia, eu nunca vi ninguém ter abscesso em cirurgia plástica. Mais Não, difícil, porque difícil, é uma né? cirurgia limpa. A gente É. normalmente não mexe Ah, com. é A mesmo. gente mexe pele, subcutâneo, tudo, então não são áreas potencialmente contaminadas, né? Mas, né, cuidados pós-operatórios, né, são Ah, fundamentais. normalmente é no pós-operatório, né? Óbvio. Geralmente é É. no Mas pós-operatório, sim. tratável, né? Tratável, Hum, tratável. é, Antibiótico e drenagem, né? perfeito. Tem que drenar e. É. Assimetria. A assimetria é diferença. Um lado, a simetria mamária. Então, é uma mama diferente da outra. Então, assim, normalmente é desigualdade, Tá. né? Mastopexia. Mastopexia é um lifting de mama, é você levantar a mama, né, e tirar um pouco de pele. E aí, né, a gente pergunta para as pacientes, às vezes algumas perguntam assim: "Ah, então é mastopexia, eu quero colocar uma prótese". Aí você vê, examina e vê que tem uma flacidez de pele, que se você só colocar uma prótese, não vai dar só volume, não vai Hum, corrigir. Aí a gente fala: "Ah, tem que fazer uma mastopexia". Aí a pessoa fala: "Oi?". pois não? Então, hoje em dia, bastante gente já sabe, mas ainda muita gente não É, sabe, eu sei. né? É, a gente Então, conversa assim, com as coloca a amigas. prótese e aí você tira aquele excesso de pele, né? Para a prótese ficar ajustada, o tamanho do travesseiro ser igual ao tamanho da fronha, Boa. né? Então, essa daí é É, a bem isso. mastopexia. É. Nossa, essa analogia foi Pode ótima. ser, Adorei. pode ser com prótese ou sem prótese, né? Depende da E é paciente. super importante, né? Você imagina você colocar a prótese e de repente não Então, fazer. é lifting, é suspender. Lifting é igual é elevador, né? Lift. Então, É, é é tudo que a gente suspender. quer. É tudo que a gente quer. Sim. Ah, legal. Equimose. Equimoses são os famosos roxos, né? Então, assim, pancada, bateu o joelho, ficou roxo, bateu, né? Aqueles roxos. Tá. Isso é uma equimose. Então, a gente vê bastante em pós-operatório de lipoaspiração, Hum, principalmente de culote aqui, aí fica bastante na coxa, pós-operatório de lipoaspiração. São os roxos, tá. Pode né? fazer a lipoaspiração tranquila que os roxos saem. Os roxos Ai, saem. coisa boa. Tá, Sim, aqui é só assunto bom, né? sim, Só sim. assunto bom. Edema. Edema e inchaço. Né? Tá. Então, assim, a gente coloca, são alguns termos que tem bastante no termo de consentimento, edema. Edema é inchaço. Então, assim, pode ficar o local edemaciado. Hoje em dia a gente já tá trocando. Pode ficar inchado, Hum, pode ficar, né? Então, assim, edema é inchaço. tá. Necrose. Necrose é quando aquela pele, aquele tecido morre. Então, isso daí é às vezes a gente usa para explicar no pré-operatório que a gente não pode ir além do limite de segurança para evitar, né, uma perda de tecido, Super uma importante isso, né? necrose de areola, ou seja, a areola morreu, né? Então, fez uma abdominoplastia ali no meinho, morreu, né? Então faz aquela casca, fica aquele preto, depois sai, depois tem que fazer curativo, enfim. Então, isso daí, né, é o que a gente quer evitar. É para paciente entender que o menos é mais. Exatamente, eu sempre falo para todos eles, olha, na pálpebra, né, se tá na dúvida, tira um pouquinho menos, porque sempre dá para você tirar um pouquinho mais, sempre dá para você lipoaspirar um pouquinho mais, sempre, mas devolver o que você já tirou aí é praticamente. É possível em alguns Ai, mas deve casos, ser mas assim, complicado, hein? Deve ser bem é complicadinho. muito mais difícil. Uhum. Então, assim, o menos é mais exatamente na plástica também.
Perfeito. Sofrimento. Sofrimento é aquilo que a gente fala que ele antecede uma necrose. Não Hum. necessariamente ele vai evoluir, mas a gente já tem indícios de que aquilo não vai bem, né? São sinais de que as coisas não vão bem. Exatamente, também tem Hum. termo de consentimento que a gente usa, né, que vai explicar para o paciente que, de novo, que a gente vai no limite de segurança, não no limite, a gente vai dentro da segurança. Isso. Que se tiver um sofrimento, a gente já tem que ficar Alerta. Que é alerta. o sofrimento do tecido, na verdade, né? Exatamente. Normalmente é a falta, né, de chegar o sangue necessário ali Hum. para a nutrição daquele tecido. Então, aí ele sofre. Então, para isso, aí a gente tem alguns medicamentos Ah, vasodilatadores, tá. a gente tem algumas pomadas vasodilatadoras e a gente tem a câmara hiperbárica também. Ah, é essa É. câmara O que hiperbárica a aí, gente quer é não acho massa. precisar. É, boa. Bloqueio, Mônica. Bloqueio é um tipo de anestesia, porque todo mundo fala assim: eu vou tomar anestesia geral, eu vou tomar Ai, anestesia todo local. mundo, Aí né? tem uma anestesia geral, né? Já aproveitando o gancho, Boa. é aquela que você vai precisar ser entubado. É a anestesia mais segura que tem, o anestesista controla, você respira querendo ou não. Ai, que legal. Você oxigena o seu cérebro querendo ou não, obrigatoriamente. Não depende do paciente respirar ou não. A máquina respira por você. Então, essa anestesia é extremamente segura, Olha que né? legal. Anestesia local é a anestesia que você coloca ali na seringa e, no caso de cirurgia, e você injeta e você anestesia só aquele lugar. Né? São para cirurgias menores, né, para correções, para, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de pálpebra superior só, dá para fazer só com Ai, que anestesia legal. local, desde que a pessoa seja calma, tranquila. Ah, é, tem essa. Normalmente, as anestesias locais todas a gente associa com uma sedação. Nossa, O perfeito. anestesista dá aquele soninho para você não lembrar, para a experiência ser boa. Você fez com anestesia local, mas você não lembra. Então você fala: "Nossa, foi tão bom, eu faria de novo". Para não falar assim: "Nossa, foi bom, mas eu jamais faria de novo, foi muito sofrido", né? E o bloqueio é um outro tipo de anestesia. Sabe quando fala anestesia de parto? Então, o bloqueio, ele pode ser o bloqueio peridural e a RAC. Né? Ah, São aquelas tá. anestesias na coluna que o anestesista faz e você anestesia parcialmente, né? Ah, O tá. corpo, exatamente. Legal. Né? A mãe leva São uma. 3 tipos, né? Basicamente, tem Basicamente. bastante, tem Tem? bastante. É. Tem bloqueio também que a anestesista faz, né? Não necessariamente aí é na coluna, por exemplo, vai fazer um procedimento no braço. Aí ele bloqueia. Ah, E aí tá. o braço fica todo dormente, você não precisa fazer uma anestesia geral na pessoa, enfim, né? E ele consegue fazer o procedimento. Então, bloqueio, você vai anestesiar, né? Um lugar, um tronco de nervos ali que eles vão inervar o resto inteiro. Ai, a medicina é fantástica, né? Dentista faz bastante Ah, bloqueio. Eles vêm com aquela bloqueio. Ah, agulha aquilo lá é o aqui, bloqueio. anestesia aqui, e aí você fica com metade da cara É dormente. isso aí. Isso é um bloqueio. É um bloqueio. Aí pronto. Sim, um bloqueio anestésico. É. Sim, É, nada como não sentir dor, né? pois é. Né, ninguém não dá para reclamar, né? Sim. Implante de silicone. Implante de silicone é você colocar as próteses de silicone, né? Normalmente nas mamas. Lifting facial. E o lifting é que as pessoas também fazem confusão achando que é um tratamento, que você vai no consultório fazer um lifting facial. E é o nome da Não, é cirurgia, o nome da né? cirurgia, É. é tratamento da flacidez, né? Então a pele do rosto desceu, a gente vai recolocar ela no lugar de novo. Vai subir outra vez. Então, lifting, subir. Tratamento de flacidez. Enxerto. Enxerto é você tirar um tecido de um lugar e você colocar no outro e esperar que ele vá viver naquele lugar, né? É igual enxerto de muda de planta, não sei se tem.
Você gosta de fazer umas comparações, é Então, legal. e aí você tira, né? Normalmente são enxertos de gordura que a gente usa na cirurgia estética. Então, você tira a gordura da lipoaspiração, ela vai lá para dentro daquele frasco, ou seja, ela saiu de dentro do corpo Hum, e depois ela volta, né? Você cortou ela do corpo, ela não tá grudada em nenhum lugar e hum. você coloca ali de novo. Por isso que se fala, o enxerto de gordura perde um pouco. Sim, né? Nem toda gordura enxertada, ela sobrevive. Faz todo sentido, Por né? isso que a gente coloca um pouco mais, porque a gente sabe que Ah, a gente vai tá. ter um Ah, pouco de que legal. perda, Ah. né? Tem enxerto de pele também, então eu É, uso isso que eu bastante em pensei. cirurgia reconstrutora. Então, Ah, assim, vai, queimado, por hum, exemplo, teve uma queimadura, teve uma necrose de hum, pele pela alta temperatura. Então, a pele morreu. Então, ali você tira para não ficar aquela ferida, né? hum. Então, você tira a pele de outro lugar e você cola ali. Olha, E incrível aí a isso. gente espera que aquilo viva, que Que aquilo barato. sobreviva, que a gente chama de pega. Tá. Pegou, Ah, não pegou, tá, tá. né? Ah, que Então, legal. assim, viveu ou morreu, né? Ou Perfeito. viveu parcialmente, enfim, esse é o enxerto. Legal. Anestesia geral você já falou, local você já falou, Aham. cicatrização, Cicatrização é o processo do organismo de restaurar a integridade do tecido. Você cortou, você machucou, ele vai lá e não quero ficar, né? Tem que restaurar. Lógico que não vai ficar igual o tecido original, mas vai ficar tudo fechadinho, tudo cicatrizado. e as cicatrizes normalmente são pequenininhas, fininhas, bonitinhas. É A o que cirurgião a plástico gente já tá deseja, é o que a direitinho. gente deseja. A É, gente faz tudo para que isso, é isso para aí. que isso ocorra. Sim. É, suturas. Sutura são os pontos, costura. Então, sutura, costura. É exatamente isso. Hematomas você já falou. Os hematomas, eles são diferentes da equimose. Ah, Os tá. hematomas, eles têm sangue ali, é sangramento que juntou ali. Ah, tá. Então, se eles forem pequenininhos, eles reabsorvem. O hematoma é o seroma de sangue, Ah, tá. né? Que Então, é um mais? monte de líquido junto ali, faz um coágulo. Se for uma coisa pequena, reabsorve. Se for uma coisa grande, a gente tem que abrir, tem que drenar também, Ah, tá. né? Então, e a equimose é só o roxo. Hematomas e equimoses geralmente vêm juntos. Ah, tá. Mas sai, tudo vai embora, tudo passa, graças O a Deus. hematoma, a gente, se for necessário, a gente drena. A Ah, tá. equimose, não, é só esperar Que ela. que vai clareando devagarzinho. Sim. Perfeito. É, bom, legal. Bom, esses são apenas algumas essas são apenas algumas das palavras, né? Tem um monte. Se a gente for pegar um artigo, um capítulo, alguma coisa aqui, vai Tem ter um coisa pra gente. dicionário, né? Tem uma enciclopédia Barça, né? Tem uma enciclopédia Barça de É, termos médicos, tem. é isso Aham. aí. Então, bom, a gente chegamos ao fim de mais um episódio. Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que eu já Não, falei também acho. bastante. Muito obrigada, eu agradeço o seu convite e a possibilidade de falar aqui, esclarecer algumas coisas. Espero que vocês gostem, espero que tenha sido útil. Nós é que agradecemos a sua presença. Obrigada, eu que É, que a gente está agradeço. aprendendo muito com você. E cada episódio que eu faço, não só eu, como muita gente que assiste, fica mais animada para fazer uma cirurgia plástica. É que assim, um bate-papo, é uma conversa informal, né? Uhum. Não é assim, isso aqui não é para escrever um capítulo de livro, não é para sair um trabalho científico, nada que é verdade absoluta, né? São coisas que eu vivencio e dúvidas que a gente esclarece e que para cada um pode ser diferente, né? Então, E é muito bom, muito, muito é legal, verdade. muito legal. Uhum. Bom, lembrem-se que todas as decisões relacionadas à cirurgia plástica devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um cirurgião plástico experiente. Pode, posso falar uma cirurgiã plástica experiente? Falar no feminino, né? Que pode fornecer orientações personalizadas com base nas necessidades e desejos individuais de cada um. Sigam a doutora Mônica Okamoto e o Healthcast Alpha nas redes sociais, vocês podem ver aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube, Doutora Mônica Okamoto e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio do Healthcast Alpha.